E aí, galera, estamos continuando o treino. Cara, tô morto aqui, hein, bicho? Olha aí, ó, o poder do ninja. É importante concentrar o chakra na ponta do dedo para que você não rompa seu dedo, entendeu? Porque só a musculatura do dedo não é o suficiente para suportar toda a força do seu corpo. Ou você compra uma bota. Tá certo, tá certo. Então, estamos continuando o treino aqui. E mais assuntos vão vir aí, mais assuntos vão vir à tona. E agora, qual é o assunto da vez aí, Takeshi? Eu acho que é interessante a gente falar também sobre essa questão de direcionamento, né? Justamente pra você não cair naquela ilusão de que você tá fazendo tudo e tudo é por você. A gente nunca tá sozinho, né? Então a gente sempre tem a ajuda de alguém, pessoas, amigos e tudo mais. A gente sempre precisa de um guia, um instrutor. Musculação principalmente, né? Às vezes você tá começando, você não sabe por onde começar, você não sabe como periodizar o seu treino, aí você quer juntar tudo, musculação com luta, não sei o que, começa a vir as lesões ou começa a não render. Então o direcionamento é muito importante, né? Até mesmo os bodybuilders que são competidores de alto nível, eles têm o treinador deles. Busca um treinador. A gente sempre tá na zona de conforto. E sair da zona de conforto não é fácil. Principalmente quando você chega em níveis mais elevados de treinamento. Então, por exemplo, o caso do Fernando, que ele chegou num nível elevado de maturidade, percepção. Então, como guiar isso? Né? Eu acho que essa é a grande pergunta. Como não se perder, né? Não se perder Já que também. ele atingiu também uma graduação, que seria a última do ninjutsu, a 15º, né? É, exatamente. No momento atual, eu estou recomendado para tal graduação, né? É importante explicar isso também, que você recebe uma recomendação e você é detentor do título a hora que você tem o certificado em mãos, né? Então eu estou recomendado ao 15º Dan. Mas seria isso, né? Tem esse grau, seria o último grau da faixa preta. Tem algumas recomendações extraordinárias, como Yushu Shihan, Dai Shihan. Atualmente se estão utilizando muito Dai Shihan, né? Que seria grande mestre, né? Mas é só um título, gente. Tipo, grande mestre, já imagina, né? O Shogun, né? Enfim. Então, qual a importância de você ter alguém superior, assim, mesmo atingindo esse nível de graduação? Olha, eu acho que, assim, falar por mim, tá, gente? Se manter sendo aluno, entendeu? Não é porque você ajuda outros, instrui, mostra o caminho, que você deve abandonar a posição de aluno. Se manter com a mente, com a postura de aluno é muito importante, porque isso vai te manter sempre com a necessidade de aprender, de evoluir. Eu viajo todo ano para a Argentina para treinar com o meu professor, porque eu ainda tenho muito que aprender com ele. Nossa, acho que talvez uma vida ainda seja pouco. Então, há sempre o que aprender. E eu acho que legal quando você se mantém sendo orientado por alguém, por um professor, evita você, eu brinco assim, de se apaixonar pela sua própria lenda. Porque seus alunos não são capazes, às vezes, de perceber os seus erros. Pelo contrário, os aplaudem. E isso pode ser muito nocivo. Nossa, mestre, você é muito bom. Nossa, professor, você manda mó bem. O problema não são eles falar. O problema é quando você acredita. Já o seu instrutor, a pessoa responsável por te avaliar ou por te orientar, às vezes chega e, cara, você tá com uns vícios que não tão legal. Ou, olha pra essa direção, entendeu? Atualmente, o Christian me dá direções. Atualmente não, né? Já há um tempo ele já me dá direções, me orienta. Fernando, tá mal essa parte, né? Não tá legal, dá atenção a isso. Pô, seja desde condicionamento físico, de tipo, tá meio gordinho, né? Ou, pô, tá cortando ruim com a espada. Então, assim, tem alguém que quase que puxa um espelho pra você, assim, pra você ver. Não deixa você se acomodar, né? Não, porque se autoavaliar é muito difícil, a gente não consegue se ver. Por isso que nem o Takeshi falou, os bodybuilders têm um treinador, porque dependendo da situação, a nossa visão pode estar corrompida. O atleta em situação de fome, de dieta, às vezes ele vai se achar inchado, ele vai se achar retido, ele vai se achar gordo e tal. Então, dependendo do momento que a gente esteja vivendo, até o momento, tipo, tá com fome, você vai achar tudo uma merda. Você comeu, você vai achar tudo lindo. Então, dependendo do momento que você tá, é muito difícil a autoanálise. Por isso que alguém de fora, com conhecimento, consegue te avaliar melhor, entendeu? Tem que ter alguém pra te puxar pra cima. Precisa. Que nem aqui no treino, no caso, eu tô puxando vocês pra cima. Exato, você tem um condicionamento melhor, um conhecimento maior, consegue orientar a gente e puxar a gente, entendeu? Pra cima, Mas às vezes também pra eu treinar, eu preciso tem pessoas mais experientes que também me puxam pra cima. E assim vai indo. Exato, entendeu? Então a gente fala que treine com quem treina.
Se você treina com uma pessoa que está parada, por mais limpa que a água seja, se ela ficar parada, um dia ela embolora, ela fica escura, vai perdendo aquela cristalinidade que ela já fez. Olha lá, ó, tá treinando o chakra também, gente, ó. O chakra vem pra cabeça, vocês têm que ver isso. É pra irrigar as ideias, né? Nossa! Pode soltar a mão que não cai na banha. Nossa! Aí, Ó! Tá vendo? Caraca, bicho! É bom, não é? Descompriga a coluna, cara. Nossa, eu vou ficar aqui, hein, Merluto? Aí, ó. Pô, eu achava que morcego tinha dificuldade pra dormir, mas nossa, é gostoso isso aqui, hein? Você só pô. tem dificuldade pra ir no banheiro. Você tá numa caverna, você esperava o quê? É verdade. Mas então, essa é a experiência do Fernando com o professor dele, né? E o Takeshi também, né? Que não sei se você quer falar, mas antes o Takeshi tinha um tipo de orientação de um superior dele. E você ter trocado essa orientação, às vezes você também tem que enxergar se a pessoa que está te ditando o caminho tá te ditando o caminho certo, né? Não sei. Então, não tem o caminho certo, né? Na verdade, é aquilo que a gente comentou no começo. Você vai criando maturidade em algumas coisas e certas atitudes você começa a perceber que não são tão legais. Não que qualquer atitude você tenha que... vou trocar de mestre porque meu mestre falou grosso comigo. Uma coisa é o mestre dar uma bronca e você falar assim, pô, preciso melhorar, igual o Fernando falou. Ó, a sua postura com a espada não tá legal, cara. Vamos melhorar isso aí. O cara tá cobrando uma coisa pra você melhorar. Outra coisa é o cara simplesmente chegar pra você e falar, tá uma merda. Mas o que tá uma merda? Ah, tudo? Tudo? Então tá bom, então vou treinar tudo. O problema é quando o cara simplesmente fala que tá uma merda, entendeu? Então você não tem um direcionamento do que melhorar. Esse é o complicado, por isso que acabou rolando essa troca. Mas é como eu falei, tudo é aprendizado. Uma hora ou outra você tira coisas boas, né, da antiga orientação, e as novas orientações, ela vai expandindo a sua mente, né? Conforme você vai expandindo isso, você vai fazendo escolhas melhores para sua vida. Talvez por isso que o Fernando, ele vá tantas vezes para a Argentina. Porque cada vez que vai, ele volta com escolhas melhores para a vida, né? Exato. Eu falo assim, o bom instrutor é o que desperta o melhor em você, não necessariamente o melhor instrutor. Ah lá, o morcego. Cuidado. Entendeu? Então pensa nisso. Por exemplo, às vezes você quer fazer a musculação. Não, eu preciso do melhor personal. Ô Cariani, ô Balestrinho, ou sei lá. Você quer já, mano, a Fórmula 1. Cara, às vezes o professor ali que tá mais próximo de você, ele vai conseguir extrair O seu melhor. o seu melhor. A gente às vezes tem essa coisa de querer o melhor, mas o que é o melhor, entendeu? Às vezes você tem um atleta que é competidor, quero treinar com o cara porque o cara é bom e tudo tal, e ele tá num foco tão grande na competição que é difícil ele te dar atenção. Então às vezes um cara que ele tem um puta conhecimento, tudo tal, às vezes ele consegue te tornar você o competidor, mesmo que ele não seja, entendeu? Então quem te orienta, ter um conhecimento é bom. Ele pode não ser o melhor, mas às vezes ele consegue te fazer o melhor, Sim, entendeu? muitas pessoas assim falam assim, tipo, queria treinar com o Anderson Silva. Isso. Ia ser legal treinar com o Anderson Silva, mas... Às vezes o cara não deu um soco na vida. E aí, como é que vai fazer? Sim, O mas- Anderson vai ter que te ensinar do zero, sendo que o cara poderia melhorar um atleta. E às vezes ele próprio pode chegar e falar, pô, não, esse professor aqui vai te orientar melhor que eu não tenho a didática que ele tem, ele me fez ser o que eu sou. Então, ó, treina com ele que você vai estar sendo melhor treinado que você treinasse comigo. E às vezes é um tiozinho lá que você nem conhece na vida, entendeu? Lógico, os treinadores do Anderson Silva são muito conhecidos, tudo tal, mas assim, só a título de exemplo. Às vezes você quer treinar boxe, cara, às vezes numa academia perto da sua casa, da sua região, você consegue ter um bom professor que vai te iniciar e você vai escalonando, né? Você vai buscando profissionais melhores, que nem aconteceu com o Takeshi, assim, ele tava com o professor, pô, sentiu a necessidade de trocar, trocou, mais cedo ou mais tarde aí ele pode, o caminho dele, mudou de cidade, mudou de país, quer treinar com outro professor. Então, o nosso caminho vai sendo moldado e vai aparecendo instrutores, né? Pessoas que nos orientam. O importante a gente saber é se esse professor ele está despertando algo de bom em mim, não só tecnicamente, né, da prática, mas também como ser humano, entendeu? Se ele é um exemplo. Eu estava assistindo uma vez um vídeo no YouTube lá de um mestre de karatê, ele falou, se você está num tatame, um espaço que você não pode levar a sua namorada, que você não pode levar a sua mãe ou seus filhos, nem você deveria estar lá. Entendeu? Porque se você leva sua namorada, vão ficar olhando para sua namorada, fazer piadinha com sua namorada, desrespeitar a sua namorada ou sua esposa, ou sua mãe, é um ambiente onde fala um palavrão, ou é muito agressiva a prática, ela vai ficar com medo pela sua segurança, entendeu? Então,
nem você deveria estar lá. Eu achei fantástico esse ponto de vista dele, até concordo, por causa disso. A prática ela pode ser muito intensa. Ela tem coisas que, né, às vezes é melhor nossas mães não ver a gente praticando, mas será que a gente está no melhor lugar? Será que aquele lugar está fazendo a gente crescer, desenvolver como ser humano? Por isso que eu acredito que hoje está tudo muito focado em eficiência, em assalto, em violência. Não, vamos focar em bons seres humanos, né? Boas pessoas, né? Cidadãos, né? O que é ser cidadão? Né? Um código de conduta, de comportamento na sociedade, né? Então, se você está num ambiente, seja ele qual for, de musculação, de lutas, que você pode levar a sua família naquele ambiente, cara, esse é um ambiente que você deve frequentar. E por que você continua com o Christian todo esse tempo? Por que você não quis sair dele? Ou sei lá, acontece muito isso, né? Própria escola de ninja e fundar o estilo. Não, então, pessoal, o Christian pra mim é um exemplo, né? Ele só reforça coisas que eu quero conquistar. Como eu falei anteriormente, ele me ajuda a me enxergar, como se ele fosse um espelho. Ele aponta o que eu preciso evoluir e, como a gente estava falando, me tira dessa zona de conforto, entendeu? E não só pelo lado técnico, entendeu? Eu digo que às vezes os maiores desenvolvimentos vêm fora do tatame, às vezes é tomando um café com ele, às vezes conversando num churrasco e tudo tal. Então essa proximidade que extrapola o tatame também me ensina muito, entendeu? É uma pessoa com grande conhecimento, grande experiência, entendeu? Então poder estar ao lado de uma pessoa com tal vivência, puta, me acrescenta muito, faz muito bem pra mim. Você também consegue perceber depois de um certo tempo de prática de artes marciais, quando o professor às vezes não sabe muito bem o que ele tá falando, quando ele tem medo que você vá em outros lugares, treinar outras coisas. Isso aí é o medo do desconhecido, que às vezes o cara pensa assim, pô, tô treinando o Fernando, tô treinando o Merloto, tô treinando o Takeshi, tô treinando seja quem for, e aí o cara fica com receio desse aluno despontar, ficar muito bom tecnicamente. E uma coisa que é comum em arte marcial, às vezes o mestre, muitas vezes ele não vai em busca da orientação. Às vezes ele acha que chegou em determinado grau, o cara fica ali estagnado, o cara fica parado. A gente tem que entender que a gente nunca vai chegar no ápice de nada. Nunca. Seja na musculação, pode ver, o cara ele treina musculação, mas ele treina para um campeonato X, é a questão do foco que a gente estava falando lá no começo, né, nos primeiros vídeos. Então às vezes o cara não tem um propósito, não tem um foco para as coisas, ele não sabe aonde chegar, né? Então esses mestres é a mesma coisa, às vezes o cara treina, aí chegou em determinado nível, dali para frente que ele perde um pouco do propósito. Ou também fica tem vazio, né? uma insegurança, né? Exato. Então, às vezes quer estagnar o aluno para ele sempre continuar sendo superior. A insegurança vai vir disso. Por quê? Porque na verdade o cara, ele parou de treinar. Então é normal e é comum as pessoas se aproximarem dele, conforme as pessoas vão treinando, né? Você tem uma pessoa que treina e o outro que não treina, é normal que a balança comece a fazer isso. Então aí começa a vir os receios. Quando a balança começa a fazer assim, começa a vir os medos. Justamente por quê? Porque o cara não está buscando uma coisa além. Aí ele começa a boicotar o aluno de diversas formas. E às vezes o aluno está tão interessado no negócio que ele começa a fazer perguntas que às vezes ele não sabe responder. Às vezes ele não sabe responder. Então, aí vem o medo do desconhecido. Porra, se o cara perguntar tal coisa pra mim, como é que eu vou responder o cara? Então é mais fácil eu sentar a cacetada nele, né? E podando o cara, dando a entender de que eu tô podando o ego dele, de querer ser maior do que eu. Sendo que é o contrário, o ego do cara que está elevado em querer ficar podando o aluno, né? Então assim, é muito complicado isso. Você tem que ter muito jogo de cintura para você perceber quando que é o seu ego que está elevado, quando é o ego do outro que está elevado, quando é o ego dos dois. Também existe essa possibilidade, o ego dos dois está elevado e nenhum dos dois querer abrir mão de nada. A gente tem que fazer concessões de algumas coisas. Existe um momento onde o cara vai te orientar, vai falar assim, olha, não é o momento para você fazer isso. E você tem que ter humildade de entender que, bom, se o mestre está me orientando, eu vou esperar um pouco, vou ter um pouco de paciência. Diversas vezes, acho que o Fernando também já esbarrou em coisas que o Christian deve ter falado para ele, olha, espera mais um pouco, calma, tenha paciência, né? E aí, a graduação é uma coisa também que acaba elevando o ego, né? Porque conforme o aluno vai treinando, ele vai se graduando, vai chegando próximo do mestre. É muito comum os praticantes mais novos olharem para pessoas que são mais próximas. E aí entra um medo maior do mestre, dos alunos acharem que aquele aluno que está despontando
pô, esse aluno tá melhor do que o mestre, então esse aluno pode sair a qualquer momento, né? Esse graduado pode sair a qualquer momento e levar os alunos embora da academia, né? Então acaba existindo esse medo, esse receio. Ao invés do mestre incentivar o cara, pô, gostaria de dar aula? Vou te ajudar a dar aula. Começa dando aula aqui para pessoas que estão chegando agora, ou já pensou em abrir sua academia? Já pensou em dar aula no seu dojo? Né? Então é uma coisa que vai agregando. Só que os mestres, por ego, acabam fazendo o quê? Ao invés de agregar, exclui. Vai excluindo o cara, vai excluindo o cara, vai excluindo o cara, até o momento que o cara começa a perceber essas questões de ego. Por que eu falo assim, não me chama de mestre, tal, não gosto muito dessa palavra mestre, né? Porque eu não sei tudo e pra mim, mestre é Hatsumi, pela postura dele, pelo conhecimento que ele tem. E eu não tenho problema, que nem o Takeshi falou, quando uma pessoa chega e fala, professor, por que os ninjas faziam tal coisa? Eu falo, cara, tem a menor ideia, velho. Eu não saber responder uma pergunta não diminui o conhecimento que eu tenho, nem a posição que eu ocupo. Eu não sinto que eu perco o respeito do aluno, pelo contrário, eu até ganho, porque ele sabe que quando eu responder algo pra ele com convicção, ele vai saber que realmente eu sei aquilo que é verdade. É mais difícil você falar não sei do que você contar uma mentira, porque no seu ego você vai se sentir diminuído. Puta, eu deveria saber. Não, cara, eu não tenho essa obrigação. É esse que alguns instrutores erram. É que nem às vezes o instrutor entra numa disputa com o aluno, vamos chamar assim, dá o exemplo do jiu-jitsu, não rola, né? E aí ele se põe em pé de igualdade e acaba sendo finalizado. Aí o aluno sente, nossa, finalizei o professor. Não, você nunca vai finalizar o seu professor, por mais que você aplique uma chave nele, ele venha bater, desde que a postura dele seja correta. Você pode ganhar 10 vezes o seu professor, mas se ele tiver a postura correta, você nunca vai sentir que ganhou. Porque o professor ele não pode disputar com o aluno, porque ele vai estar errando. Ele tem que ensinar o aluno. Se o professor estiver disputando com o aluno, ele está treinando, ele não está ensinando, né? Exatamente. Você pode, em um determinado momento, chamar o aluno e falar, vamos aí. Pau, beleza. Mas como frente de instrução, é a postura que você toma, porque aí o aluno vai sentir que você estava mais criando uma oportunidade para ele perceber e fazer a técnica do que tentando ganhar dele, entendeu? Então o aluno vai notar o quê? Puta, ele tá me ajudando, ele tá me desenvolvendo, e não o seu ego tentando ganhar dele. Porque o cara chega num nível de professor e ainda tem esse apego com o ego, então tá foda o negócio. Quando a gente tem que se desprender do ego, né? Eu fui pesquisar, cara, eu era intrigado com essa questão de ego, né? Aí um exemplo que eu dou, que o ego, ele é como uma árvore, tronco principal, e um monte de galhos e folhinhas. Então, às vezes, a gente tem certos comportamentos que a gente acha que não é ego nem nada, tal, porque a gente tem ego, às vezes, só o caule grosso ali, né? Assim, relacionado, às vezes, à aparência, a querer ganhar, tal, e não, tem umas coisas comportamentos bem, assim, simples que tá originado no ego, e, às vezes, até em medos, inseguranças. Então, quando você aceita que você não é detentor de toda a verdade, você não tem que responder tudo pro aluno e mostra pra ele isso com segurança, puta, ele vai confiar mais em você, cara, ele vai te admirar mais. É o que eu falo, eu não sou dono de ninguém, a porta da academia é aberta, cara, quem quiser treinar comigo, puta, eu vou ficar feliz que tá lá treinando comigo, porque ele pode ir embora a hora que ele quiser, entendeu? Então se ele escolheu ficar, é porque tá fazendo sentido pra ele. Então ele não fica porque eu tô cobrando, porque eu quero, não. Ele fica porque ele tem a liberdade de ir e vir e tá gostando do que tá sendo dito, do que tá sendo apresentado. Então eu acho que a coisa que mais segura aluno é a sinceridade e o trabalho bem feito. Se você desenvolver um bom trabalho, seja de musculação, se você é um professor de musculação, um professor marcial, professor de música, de geografia, o trabalho que você faz bem feito, sincero, gosta do que faz, as pessoas vão notar. Você tentar prendê-las, funciona. Não vou dizer que funciona, que tá errado. Não tô cagando regra aqui não. Funciona. Cada um tem o seu método. Há métodos mais rígidos, mais orientais, mais tradicionais, funcionam muito bem. Há perfis e perfis. Só que tá tudo muito moderno, todo mundo tem acesso a muita informação, e você jogar com a verdade, cara, eu acho que é o maior aliado que você pode ter. Hoje em dia não se esconde nada, né? Hoje em dia não dá mais pra esconder, exatamente. A internet ela é uma coisa que ela veio abrindo portas. Você vai ter acesso a muitas informações, boas ou ruins, vai do indivíduo fazer a seleção do que é melhor pra ele. Às vezes tem coisas ali que, como eu falei, se você tem um direcionamento, fica muito mais fácil, né? Porque
É muito fácil você se apaixonar por um vídeo bonito do cara fazendo um chute alto, tal, não sei o quê. Mas será que às vezes você está preparado para fazer isso? Então o ego envolve as duas vias, tanto a do professor para com o aluno, quanto a do aluno para com o professor, né? O cara chegar lá e querer que o professor ensine ele a chutar, sendo que o cara não consegue dar um chute na canela. O cara se machuca chutando a canela. Tem uma técnica para você fazer isso, né? Você vai com um dedão lá no osso da perna, você vai quebrar o dedo. Tudo tem um direcionamento, né? Conheço várias pessoas que começam a fazer o treinamento e se machucam justamente por causa da falta de direcionamento. Às vezes até aulões, assim. Por isso que no começo é interessante você sempre ter o direcionamento. Porque aí, dali pra frente, você vai ganhando mais autonomia. É igual musculação. Você chega lá na musculação, aí você vê o Merloto levantando, né? Senta e lá vai cacetada no supino. Aí você fala assim, eu consigo. Aí é o seu ego, né? Seu ego de iniciante de achar que pode fazer frente a alguma coisa ali. Sem você ter uma base ainda, Sem né? ter uma base ainda, exato. O cara nunca levantou a barra do supino, nem pra pegar a barra do supino e colocar no suporte. Mas na hora que ele pega a barra, ele... Opa, só a barra já pesa isso? Aí o cara já começa a sentir na pele como que a coisa é. Esse equilíbrio é importante, tanto do praticante aos graduados, professores, né? Esse equilíbrio tem que existir. E que os professores continuem sendo alunos também, né? Para continuar evoluindo. Sempre, cara, sempre. Isso daí é uma coisa que... é uma regra. Você nunca vai deixar de ser aluno. Isso é uma regra. É o que eu mais gosto é isso aí, de eu ir em outras artes que eu não sei de nada, assim, da arte, começar a treinar e aprender coisas novas. Sim, sempre. Eu acho que isso que me mantém, assim, tão ativo nas artes marciais desde que eu comecei. É isso que nos motiva. O fato da gente estar muito tempo no ninjutsu é porque a gente encontrou um direcionamento, né? Sim. Eu treino com o Fernando treina com o Christian. Sempre você tem esse direcionamento, né? Sempre tem coisas novas para você aprender. Nunca você tá no estado onde você tá estagnado. Até quando você tá parado, ele tá querendo que você perceba algumas coisas. Então, muito cuidado com isso, né? Por isso que eu falo da questão do ego duplo. Às vezes, você estar trabalhando o seu foco em cima de uma coisa só, também faz enxergar algumas coisas. E aí é questão de tempo. Pô, depois que enxergou, pode ter certeza que o seu mestre vai falar assim, ok, já aprendeu isso, vamos passar pro próximo. E o ninjutsu é complicado, porque isso é muito rápido, né? Às vezes a gente já percebeu, já consegue fazer, só que aí o mestre já chega, próximo. Acaba sendo muito rápido isso. Você fica no põe casaco, tira casaco. Põe casaco, tira casaco, exatamente. Aí esse põe casaco, tira casaco, às vezes irrita, né? Nossa. Muita gente acaba ficando irritado por causa disso daí. Mas depois, com o tempo, vai acostumando com a prática, fica gostoso, né? Rapaz, os alunos me amaldiçoam, eu mando fazer os negócios lá, eu escuto a mente do aluno me xingando, assim, entendeu? Mas é o que eu falo, faz parte, seja qualquer área que você atua, e quando você tem um pouco mais de informação, compreender a ignorância do outro. É aquilo, eu sei o que você não sabe, e por isso que eu entendo você estar revoltado, porque você não tem as informações que eu tenho, mas cabe a gente direcionar para a pessoa vir a perceber isso. Então é normal que o aluno se revolte com alguma coisa, a insubordinação, né, no começo. A gente vê às vezes que no G, os faixa branca com aquele ímpeto, isso é muito bom, né? Que nem a gente tava falando no outro vídeo, né? Ter essa intensidade de prática para depois desenvolver uma técnica, né? Mas ele também tem que ser capaz de reconhecer e receber as instruções do professor. Professor, vai mais de boa, dá mais atenção a um detalhe, vamos estudar a posição hoje, vamos fazer só armlock da guarda, tal. E o cara, porra, eu queria dar armlock voador, tal. Então entra o ego, que nem todas essas questões que a gente tá falando. Você ser capaz de receber a orientação e também lidar com as suas vontades e o seu ego interno. Bom, galera, esse vídeo já tá ficando longo, a gente vai encerrar por aqui os assuntos hoje, a gente vai finalizar o treino aqui também, mas esse vídeo vai encerrar por aqui. A gente quer saber se tem dúvidas de vocês, querem deixar algum comentário aí de assuntos que a gente pode estar abordando, quem sabe no próximo treino aí, né? Se vocês quiserem também estar falando sobre relatos pessoais aí, ocasiões aí com professores, coisas que aconteceram e tal, deixa aí nos comentários. Isso aí, valeu, galera. Valeu, Fernando, pessoal. É nóis. Merloto, Takeshi. valeu. Vambora.